Vamos abrir a palavra de Deus hoje à noite para o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas. O título da mensagem é A Fuga da Vontade de Deus. Capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? De onde é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: O que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes Jonas: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos hoje à noite, mais uma vez, ouvir a Tua voz, tirarmos lições da vida desse personagem, um homem que conhecia o Senhor, um homem que foi um profeta, que comunicava às pessoas a palavra do Senhor, que falava para as pessoas o que o Senhor ia fazer, e um homem encarregado para proclamar as boas novas, mas um homem também egoísta, avarento, um homem que, num momento importante do plano do Senhor para a vida, não somente dele, mas também de pessoas incrédulas, endureceu o seu coração e fugiu da sua presença. Que o exemplo dele, ó Deus, possa ser evitado por nós, que nós possamos sempre fazer aquilo que traz honra e glória ao Teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Há dois trechos no Novo Testamento que são importantes para a vida de um crente. Um deles está em Efésios capítulo 5, versículo 17, que fala: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E também outro que certamente você já deve ter memorizado é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios fala que nós não devemos ser insensatos, mas nós devemos procurar compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Romanos fala que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Portanto, nós não devemos ter medo da vontade de Deus. Se nós buscarmos a vontade de Deus, Ele irá revelá-la. E quando Ele mostrar a sua vontade, nós podemos ter certeza que ela é boa, agradável e perfeita. Como nós descobrimos a vontade de Deus para as nossas vidas? Jonas capítulo 1, versículo 1 fala: a palavra do Senhor veio a Jonas. Como eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Através da palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, quanto mais eu conheço os propósitos de Deus, mais eu vou saber o que Deus quer para a minha vida. E através da palavra de Deus, que foi a Jonas, a vontade de Deus foi revelada. E Jonas sabia exatamente o que Deus queria que ele fizesse. E o que foi que Jonas fez? A palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo: vai à cidade de Nínive. E Jonas se levantou, mas para fugir da vontade de Deus. A cidade de Nínive estava a aproximadamente 800 quilômetros da cidade onde Jonas morava. E Jonas se dispôs para fugir para a cidade de Tarsis, versículo 3. A cidade de Tarsis estava a 3.200 quilômetros, em sentido contrário à cidade de Nínive. O que isso nos ensina? Ensina que a vontade de Deus ela está mais perto de nós, ela está mais próxima, mais acessível a nós do que a nossa própria vontade. Se você é bom de matemática, você sabe que 3.200 quilômetros dividido por 800 quilômetros, o resultado vai ser 4, né? Ele se dispôs a ir 4 vezes mais distante do que Deus havia pedido para ele. E quantas vezes Deus nos pede algo que é fácil, é simples de fazer, está próximo, e nós fazemos o que Jonas fez. Nós viramos as costas e vamos para um lugar mais distante, mais difícil de ser feito. Então, hoje à noite, queria fazer um alerta. Muitas vezes nós olhamos para Jonas, nós ficamos indignados com Jonas, falamos mal desse profeta, porque ele foi um fujão, ele fugiu da presença de Deus, ele não queria fazer a vontade de Deus, e falamos mal de Jonas. Mas e nós? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Se não estamos fazendo, por que não estamos fazendo a vontade de Deus? Às vezes porque não sabemos. E não sabemos por quê? Porque não estamos buscando na palavra de Deus. E quando nós entendemos a vontade de Deus? Se nós fazemos ou não fazemos, qual é a razão? Então hoje à noite eu queria destacar 3 pontos aqui no texto em relação à fuga da vontade de Deus. Primeiro, as causas da fuga da vontade de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas dizendo: dispõe-te. Uma outra versão fala: levanta-te e vai. E Jonas, versículo 3, levantou-se e foi, mas para fugir da presença de Deus. Qual foi a primeira causa que levou Jonas e leva crentes a fugirem da vontade de Deus?
é desobediência, rebeldia. É falta de querer fazer aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos manda. Jonas, ele era desobediente à palavra de Deus. Jonas era egoísta. Ele era indisposto a fazer o que Deus pediu que ele fizesse. Se nós olharmos todo o contexto, se nós conhecermos um pouquinho da história que está por trás desse livro de Jonas, nós vamos até entender que Jonas até tinha uma razão para isso. Nínive era a capital da Assíria. A Assíria, uma semana atrás, eu preguei, era aquele povo que havia sitiado Jerusalém e estava oprimindo Jerusalém. E quando eles conquistavam um povo, eles eram pessoas extremamente cruéis. Eles eram terríveis com as suas vítimas. Eles decapitavam, tiravam, cortavam a cabeça da pessoa e colocavam a cabeça numa estaca, mostrando a cabeça como um prêmio, como um troféu. Outros que eram capturados, sabe o que eles faziam? Eles tiravam o couro da pessoa. Quem aqui já foi em algum lugar, uma casa, um hotel, e numa sala tinha o couro de um animal? Ou o couro de um boi, o couro de uma onça, sei lá, quem já foi? Eu já estive em alguns lugares e eu vi principalmente couro de boi, mas eu já vi couro de onça também. O caçador mata o animal e tira o couro. Os ninivitas faziam algo semelhante, só que eles não matavam as suas vítimas. Sabe o que eles faziam? Tiravam o couro da pessoa viva. E depois, sabe o que eles faziam? Davam um banho de sal na pessoa. Escutei um ai aí. Alguém falou ai, né? Se você já se machucou e depois você colocou o machucado como a gente chama, na salmoura, você sabe o quanto queima aquilo. Eles colocavam a pessoa na salmoura, mas não terminava aí. Sabe o que eles faziam depois? Penduravam a pessoa num mastro para que as aves de rapina sobrevoassem e fossem lá e começassem a comer a carne daquela pessoa viva. E o que Deus faz? Deus fala: Jonas, eu tenho uma vontade, um plano, um propósito para a sua vida. É que você vá anunciar o evangelho, as boas novas de salvação para esse povo perverso. E Jonas, ele olha toda a crueldade, toda aquela maldade daquele povo, e ele entende que aquele povo não era merecedor da graça de Deus. E aí ele se dispõe para fugir da vontade de Deus. Quem somos nós para pensarmos que alguém não é merecedor da graça de Deus? Mas todas as vezes em que nós nos calamos, que nós deixamos de anunciar o evangelho, nós estamos nos colocando como juízes e deixando de fazer a vontade de Deus. Por que é que um crente foge da vontade de Deus? Por desobediência à palavra de Deus, por egoísmo, por indisposição, por insensibilidade. Jesus disse várias vezes: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico? Os doentes. Aquele povo precisava da mensagem. E quando Deus fala para Jonas: vai pregar o evangelho, Jonas foge da vontade de Deus. Quantas vezes nós não somos como Jonas? Somos desobedientes, indispostos e insensíveis. E nós viramos as costas e vamos muitas vezes 4 vezes mais longe da vontade de Deus para as nossas vidas. Segundo lugar, nós vemos as evidências da fuga de Jonas. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Versículo 3. E Jonas desceu até a cidade de Jope. Versículo 3. Tendo descido à cidade de Jope. Chegando no versículo
5. Jonas, porém, havia o quê? Descido até o porão. E quando nós olhamos os últimos versículos, versículo 15, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E Jonas desceu até o fundo do mar. O que é interessante é que alguém que está fugindo da vontade de Deus, ele pensa que ninguém percebe, ele acha que sua vida está bem. Mas a palavra de Deus, ela declara que quando alguém está fugindo da vontade de Deus, isso fica claro, isso fica evidente. Todas as pessoas conseguem notar. Veja aqui no versículo 10. Que é isto que fizestes? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele os havia declarado. Então, quando você está fugindo da vontade de Deus, todo mundo sabe que você está fugindo. Eu fico pensando, né? O Salmo 139, o salmista fala: para onde fugirei da presença do teu Espírito? Qual é o lugar onde eu possa ir para me esconder de Deus e que lá o Senhor não esteja? E aí ele vai falando, né? Se eu vou para o alto, o Senhor está lá. Se eu vou para baixo, o Senhor está lá. Se eu vou para um lado, o Senhor está lá. Se eu vou para o outro, o Senhor está lá. Se eu, não está escrito assim, né? Eu estou fazendo a minha tradução livre aqui. Se eu apago a luz, quando eu era criança, eu lembro que uma das coisas que nós fazíamos, eu, meus irmãos e alguns coleguinhas, nós entrávamos no quarto para brincar de esconde-esconde no quarto. Quem é que fez essa brincadeira? Só que aí nós fazíamos o quê? Fechávamos a porta e apagávamos a luz. Quem brincou assim? Porta fechada, luz apagada. Os mais adultos, né, e a Bia, né, brincam assim: fecha a porta, apaga a luz e se esconde. Por quê? Porque a escuridão vai ajudar com que eu fique escondido. Lá no Salmo 139 fala: até as trevas lhe são claras como a luz. Então Jonas conhecia a Deus. A gente não vai ler todo o livro de Jonas hoje à noite, mas Jonas conhecia a Deus. Jonas conhecia os atributos de Deus. E Jonas acreditou que podia se esconder de Deus, fugir de Deus. Mas a sua tentativa de se esconder de Deus era notável. As pessoas olhavam para Jonas e sabiam que ele era um fugitivo da vontade de Deus. Se você é um fugitivo da vontade de Deus, não tem como você negar. As pessoas vão saber, vai ser perceptível, vai ser notável. E nós vemos aqui uma outra evidência nos versículos que eu li. Jonas desceu a Jope, Jonas desceu ao porão do navio, Jonas desceu ao fundo do mar. Há uma decadência notável na sua vida espiritual. Vou contar uma história do passado. Eu sempre tive muito orgulho da igreja que eu pertencia na minha mocidade. Era a Igreja Batista Nova Vida lá. Nós tínhamos um grupo de jovens bom, firme, forte, comprometido. Nós íamos para a reunião de mocidade e ficávamos praticamente o dia inteiro na igreja no sábado, fazendo várias coisas. Era um tempo muito, muito bom, muito agradável. A gente cantava bastante, estudava bastante a Bíblia, saía, distribuía folhetos. E era um tempo em que a gente crescia muito espiritualmente. E eu fui para o seminário e conheci a Fabiana lá. E eu fazia muita propaganda da minha mocidade, que ela tinha que conhecer a mocidade da minha igreja. E eu falava com orgulho dos jovens, eu falava com, sabe, olha, eu sou dali, eu sou daquele lugar, né? Quando você for lá, você vai ver. E aí, nós saímos de férias, ela veio para Sorocaba, ficou na casa
do irmão Francisco e da irmã Marli lá, junto com a Silvana, que estudava com a gente lá na época também. E chega o primeiro sábado e eu vou todo empolgado agora. A menina, a moça com quem eu quero namorar um dia, ela vai conhecer a mocidade da minha igreja, ela vai ver que é uma mocidade boa e ela vai ficar empolgada comigo, né? Vai falar, olha, esse rapaz saiu dessa mocidade. Irmãos, que frustração. Não havia passado nem 6 meses. A gente entrava no seminário final de fevereiro, começo de março, última semana de junho, a gente voltava. Então, nem 6 meses, um período tão curto. Nós chegamos lá, eu cheguei lá, primeira mocidade, todo orgulhoso que a Fabiana estava lá. E nós fizemos o que era de costume, jogamos vôlei, brincamos um pouco, e de repente eu ouvi uma moça cantando uma coisa. E eu fiquei meio assustado. E ela estava cantando. E de repente essa mesma pessoa, eu escuto ela falando um palavrão. Eu já levei um susto já. E aí nós fomos para dentro da igreja, fomos lá para o templo. De repente eu vejo como é que o culto que ia acontecer, ele começa a acontecer. E em vez de orgulho, eu tinha vergonha. Porque num período tão curto, a coisa tinha dado uma desandada grande. Graças a Deus, foi um período curto de tempo. Os pastores voltaram, pegaram a rédea e trouxeram de volta. Mas o que era notável? Era notável que em tão pouco tempo, alguém que não quer fazer a vontade de Deus, ele decai, ele descende espiritualmente. É fácil. Sabe o que a palavra de Deus ensina? Jesus diz assim: aquilo que você tem no seu coração, que está lá dentro, você demonstra por fora. E Jesus fala, uma das maneiras é o quê? Através das suas palavras. É uma maneira. A boca fala do que está cheio o coração. Mas também há outras maneiras, há outras formas de você perceber. Você já não quer mais estar com o povo de Deus. O povo de Deus já é um peso, um fardo para você. Você não tem alegria em estar com o povo de Deus. As palavras que você fala, eu acho que é 1 Reis, capítulo 7, versículo 14. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o externo, porém Deus vê o coração. Irmãos, esse é um dos versículos mais abusados da palavra de Deus, sabia? A pessoa usa esse versículo para justificar o seu relaxo. Eu concordo. Para agradar a Deus, eu não preciso de nada exterior. Porém, eu sou um testemunho de Jesus Cristo lá fora. Então ali é uma moeda que tem 2 lados. Para agradar a Deus, eu não preciso de terno e gravata. Para agradar a Deus, mulheres, vocês não precisam de saia. Mas eu represento Jesus Cristo no mundo lá fora. O mundo lá fora não vê meu coração. Deus vê. O mundo lá fora não. Então, quando é em relação a mim e a Deus, é um trato do meu coração. Quando é uma questão do meu testemunho lá fora, é como eu me mostro lá fora. Não é difícil você ver alguém que está deixando de fazer a vontade de Deus quando ele começa a argumentar que, não importa. Eu posso me vestir dessa maneira. Eu posso fazer isso. É evidente. Você está mostrando o quê? Você está mostrando o seu coração. Jonas estava cada vez mais descendo. Descendo geograficamente para Jope, descendo fisicamente para o porão e, enfim, indo até o ventre do peixe, até o fundo do mar. A palavra de Deus fala assim: não é possível mentir contra a verdade. Se você virou as costas para a vontade de Deus, isso vai ser notado. As pessoas irão perceber. Terceiro lugar. Quando você foge
da vontade de Deus, quando você tenta se esconder da presença de Deus, você vai trazer consequências para a sua vida. Tenho duas coisas para dizer aqui para você, uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu tenho 2 filhos e conheço várias crianças. Às vezes a atitude de certas crianças me irritam, sabia? Às vezes eu vejo algumas crianças fazendo algumas coisas e eu fico irritado com aquelas crianças. Eu posso fazer alguma coisa com elas? Não. Sabe por quê? Porque elas não são meus filhos. Fico irritado, fico indignado, mas eu não posso fazer nada. Não são meus filhos. Agora, os meus filhos também fazem coisas que me irritam. Só que tem uma diferença. Sabe qual é a diferença? É que os meus filhos eu posso corrigir. Essa é a diferença dos meus filhos e dos filhos dos outros. Os filhos dos outros podem me irritar, me deixar fora de mim, mas eu não posso fazer nada. Os meus filhos eu posso corrigir. Por que eu estou dizendo isso? Você pode ficar tranquilo agora. Se você não é crente, isso não se aplica a você. Tá bom? Porque você não é filho de Deus. Ele não vai pôr a correção dele na sua vida. Diretamente. As pessoas ao seu redor vão sofrer. Nós vamos ver isso. As pessoas ao seu redor vão sofrer. Mas você não vai ser corrigido. Porque Deus corrige a todo filho que recebe. A correção do incrédulo, sabe quando vai ser? Lá na frente. O dia que ele partir desse mundo sem Deus. Mas até lá pode ficar tranquilo. Pode viver sua vida. Sossegado, fazendo o que você quer. Deus não vai pesar em você. Então, quais são algumas consequências? Se você é crente. Primeira, uma perspectiva errada da vontade de Deus. Sabe o que é uma perspectiva errada? É uma visão errada, um entendimento errado da vontade de Deus. Nós achamos que Deus não é bom, nós achamos que Deus não quer o nosso bem, nós achamos que o desejo de Deus para a nossa vida é nos tornar infelizes. E nós começamos a ver a vontade de Deus de uma maneira equivocada. Pensando na situação de Jonas aqui. Qual era a vontade de Deus para Jonas? Vai para a cidade de Nínive. E Jonas faz o quê? Levanta-se e se dispõe a ir para Tarsis. Se Deus não quisesse que Jonas fosse para a direção contrária, por que Deus não fechou as portas? Afinal, eu creio em um Deus soberano. Eu creio num Deus que tem o conhecimento e o direito de intervir na vida das suas criaturas e dos seus filhos. Mas se não era a vontade de Deus, por que é que Deus não impediu que Jonas fosse? Então Jonas tira algumas conclusões por ele mesmo. O que é interessante, Deus fala: Jonas, vai até Jope. Jonas fala: não vou. E vira as costas e vai até Nínive. Jonas vira as costas e fala: eu não vou. E vai para Jope. Chegando em Jope, Jope é uma cidade do litoral. Ele vai até o porto e ele chega no balcão e ele descobre que tem um navio. E esse navio está indo para onde? 4 vezes mais longe de onde Deus o havia mandado. E ele descobre que havia passagem disponível. E Jonas pega o seu saquinho e ele vê que ele tem moedas ali. E ele pergunta: quanto que é a passagem? Ah, é tanto. Ele abre o saquinho, ele conta, ele tem as moedas necessárias. Jonas compra a sua passagem, o que é interessante. Versículo 3. Jonas pagou a sua própria passagem. Aqui nós vemos que ele estava fazendo as coisas conforme o seu desejo. Ele tinha dinheiro, ele paga a sua própria passagem. Ele entra num navio, isso não era um navio gigante, não era um transatlântico, era um navio modesto, mas ele descobre que no navio tinha um porão. Ele desce ao porão e ele vê que
era escurinho, né? Úmido. Ele tinha talvez um paninho lá, ele se cobre e dava até para dormir naquele navio. Então, Jonas conclui: se Deus me mandou para Nínive, mas eu virei as costas para ir para Tarsis, e até agora eu não encontrei nenhum impedimento, então a vontade de Deus é que eu vá para Tarsis. Porque se Deus quisesse que eu fosse para Nínive, o que Deus teria feito? Deus teria fechado as portas. Era a vontade de Deus que ele fosse para Tarsis? Não. Era a vontade de Deus que ele fosse para Nínive. E Deus não fechou as portas. Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado para ele o que ele queria. Qual era a vontade de Deus? Então, às vezes, nós ficamos argumentando: se for a vontade de Deus, eu quero que Deus abra as portas. Se não for a vontade de Deus, que Deus feche as portas. E nós vamos fazendo a nossa própria vontade, nós vamos olhando a vontade de Deus de uma perspectiva errada, e nós vamos fazendo. E quando alguém questiona você, você fala: pastor, eu encontrei todas as portas abertas. Portas abertas nem sempre são sinônimo da vontade de Deus. Às vezes sim. Lembra o aniversário da igreja? O pastor Will pregou sobre as portas abertas das oportunidades. Às vezes sim. Mas quando Deus já disse para você o que Ele quer que você faça, e você decide fazer o contrário, e você vai encontrando todas as portas abertas, lembre-se que você tem um adversário que quer levar você para longe de Deus. Eu li uma frase uma vez, uma frase interessante. Quando você quiser fugir da vontade de Deus, Satanás sempre colocará um barco disponível no porto. Quando você quiser fugir da vontade de Deus, Satanás sempre colocará um barco disponível no porto. E aí cabe a você a decidir sobre o que você quer fazer. Primeira consequência: se você decidir fugir da vontade de Deus, você vai ter uma perspectiva errada da vontade de Deus. Você vai fazer o errado, você vai se justificar, porque você vai dizer que se Deus não quisesse, Ele fecharia as portas. Não. Nós temos responsabilidade de cumprir a vontade de Deus. Segundo, quando você decide fugir da vontade de Deus, se você for crente, eu quero salientar isso, se você for crente, você vai ter consequências na sua vida. O alvo é o crente em desobediência. Quem Deus quis corrigir? Versículo 4 até o versículo 11. Quem Deus quis corrigir? Jonas. Quem era o objeto da correção? Era Jonas. Não eram aqueles marinheiros. Mas o que aconteceu? Todos aqueles inocentes sofreram por causa da desobediência de Jonas. Se você fugir da vontade de Deus, você vai trazer dor, sofrimento e dano às pessoas que vivem ao seu lado. De novo eu vou usar essa palavra, egoísmo. Eu sou egoísta. Eu me amo. Sabe quem é a pessoa mais importante na minha vida, para mim? Eu. E no meu egoísmo eu tomo decisões. E se eu tomar decisões egoístas, eu coloco toda a minha família, a minha esposa e os meus filhos em sofrimento. Sabia disso? Maridos, não sejam egoístas. Não pensem só em vocês. Quando forem tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, pensem que você tem pessoas que vivem com você, tá? Aqui, a correção, a disciplina era para Jonas. Mas veja quantas pessoas sofreram. Começou a chover. Começou a chacoalhar o barco. Aqueles homens ficaram desesperados, ficaram morrendo de medo.
começaram a pegar as suas cargas e jogar no mar para tentar aliviar a situação no barco. Quantos prejuízos aquelas pessoas sofreram. E Jonas, tranquilo da vida, dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Quando você decide desobedecer a Deus, você vai trazer sofrimento. Você vai fazer com que as pessoas da sua casa, seus pais, seus irmãos, seu marido, sua esposa sofram. Você vai fazer com que a igreja sofra também. Embora a correção fosse para Jonas, todas aquelas pessoas estavam sofrendo. E o que é mais lastimável aqui, que eu vejo, é que aqueles incrédulos tinham mais bom senso do que Jonas. Aqueles incrédulos conseguiam olhar para o que estava acontecendo e chegar para Jonas e falar: o que é isso? Você conhece a Deus. Você é a pessoa no nosso meio que deveria trazer a solução para os problemas. E o que é que você está fazendo? Você está sendo a causa para o nosso problema. Eu já contei isso para os irmãos. Eu já fui, irmãos, exortado por incrédulo. Eu já fui. A minha atenção já foi chamada por um incrédulo. Eu deveria ser a pessoa ali correta, equilibrada, com discernimento. Mas eu não estava sendo. E o incrédulo chegou para mim e me chamou a atenção. Por quê? Consequência de não estar fazendo a vontade de Deus. De não estar fazendo o certo. E, enfim, se você fugir da vontade de Deus, se você for crente, você não vai chegar ao seu destino. Agora nós vemos a intervenção de Deus. Deus não impediu que Jonas se levantasse. Deus não impediu que Jonas chegasse até o porto na cidade de Jope. Deus não impediu que ele comprasse a passagem. Deus não impediu que ele embarcasse. Deus não impediu que ele fosse ao porão. Deus não tirou o sono dele. Deus deixou que ele fosse fazendo. Mas Deus mostrou: eu sou o Senhor. Você não vai chegar onde você quer. E Deus, ele intervém. Disciplina, correção, embora seja vista de uma maneira muito negativa, é uma das coisas mais positivas que a palavra de Deus nos ensina. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ela és reprovado. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Por que eu devo ficar feliz? Eu devo ficar feliz porque se Deus está me corrigindo, primeiro, é porque eu sou filho dele. Lembra da minha ilustração uns minutos atrás? O filho do vizinho pode me irritar. O filho do vizinho pode me tirar do sério. Mas eu não posso fazer nada com ele, porque ele é o filho do vizinho. Mas se o meu filho me irritar, me desobedecer, eu posso corrigir meu filho. Então, eu tenho que lembrar, primeiro, se eu sou corrigido, é porque eu sou filho de Deus. Segundo, se eu sou corrigido, não somente que eu sou filho de Deus, mas é porque Deus me ama. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
Então, uma consequência de quem foge da vontade de Deus é a disciplina, é a correção. É uma comprovação de que você é crente, de que você é filho de Deus. Mas se você ficar sem disciplina, você não é filho de Deus. É o que a palavra de Deus ensina. No final, Jonas foi lançado ao mar e Deus preparou um peixe. Na verdade, a palavra hebraica lá não é um peixe, é um animal marinho. Há muita discussão hoje, né, se era um peixe, se era um mamífero gigante, o que era. A gente não sabe e não importa. O que a palavra de Deus fala é que Deus preparou ali algo para receber Jonas. E foi do ventre deste animal marinho, foi lá da calamidade, foi lá na escuridão que Jonas olhou para a sua condição. E o capítulo 2 fala: e do ventre do peixe Jonas clamou ao Senhor. Ele se arrependeu da sua fuga. E o que foi que o peixe fez? Aquele peixe conduziu Jonas até o lugar onde Deus queria. Tem muitos detalhes na história, tem muitas coisas que a gente não tem como entender. Mas se você parar para pensar, vamos pensar no mapa, né? Olhando o mapa de frente, Jonas veio para esse lado. Deus queria que ele estivesse desse lado. Se você for pensar, eu não sei que animal marinho era aquele, eu não sei qual era a velocidade que aquele animal nadava. Confesso aos irmãos que eu nem pesquisei qual é a velocidade de um mamífero grande nas águas, eu não pesquisei. Mas imagine, em linha reta era uma distância. Ele tinha que percorrer toda a península arábica lá, fazer todo o contorno. Mas aquele peixe, mandado por Deus, conduziu Jonas para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Então, quando Deus manda o seu peixe para a minha vida, para a sua vida, por mais que ali seja um lugar desagradável, por mais que seja um lugar que, não sei, nunca estive no ventre do peixe, mas já limpei sardinha, né? Um lugar feio, mal cheiroso, é aquele peixe que vai me levar de volta onde Deus quer que eu esteja. Mas por que o peixe levou Jonas até lá? Porque do ventre do peixe Jonas clamou ao Senhor. Ele reconheceu a sua condição, ele reconheceu o seu estado. E Deus o conduziu até onde Deus queria que ele estivesse. E se Jonas não clamasse do ventre do peixe? Eu não sei, a Bíblia não diz, eu não tenho o direito de dizer o que iria acontecer. Mas talvez Jonas morresse ali dentro. Talvez o fim da história de Jonas foi devorado por um grande peixe, e Deus levantou outro profeta que clamou contra Nínive. Talvez fosse esse o final da história. Fugir da vontade de Deus não é um bom negócio. Há duas maneiras de aprender. Você pode aprender observando, vendo o que o outro faz, ou você pode fazer. Quem aqui acredita que veneno mata? Eu acredito, veneno mata. Mas você já tomou veneno para saber? Não, né? Senão você não estaria aqui, né? Mas como você sabe que veneno mata? Porque, infelizmente, eu conheci uma pessoa que tomou formicida. E sabe o que aconteceu com ela? Morreu. Ah, pastor, eu duvido que veneno mata.
Eu duvido. Não, veneno mata. Você já tomou veneno? Nunca, graças a Deus. E pretendo não tomar. Mas como é que você sabe então que veneno mata? Você nunca tomou? Ah, mas eu conheço alguém que tomou. É nada, ela morreu de outra coisa, não foi o veneno que matou. Então só vai ter um jeito de você saber se veneno mata. Qual é o jeito? Não façam isso. Só tem um jeito. Toma o veneno. E aí você vai saber que o veneno mata. Eu posso aprender olhando o erro do outro, ou eu posso ser teimoso, cabeça dura, ver o outro errando e falar, não, ele morreu porque ele não soube tomar direito, né? Se ele soubesse tomar direito, ele não morria, né? E eu posso fazer o errado. Eu posso aprender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porque a palavra de Deus diz, e posso procurar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, e ser uma pessoa completa, satisfeita, ou eu posso duvidar que o plano de Deus é a melhor coisa para a minha vida. E eu posso falar, eu não quero ser como os meus pais. Meus pais são quadrados, meus pais são caretas, né? Olha a vida que eles levam, vida de igreja, vidinha chata, vidinha sem emoção nenhuma. Eu vou viver a minha vida. E aí seu pai, os irmãos da igreja vão falar, não faça isso. A vontade de Deus é melhor. Como que a vontade de Deus é melhor se eu não posso? E você vai levantando as coisas que você não pode fazer. Tá bom, você é livre. Pode virar as costas para a vontade de Deus. Pode fazer a sua vontade. Se você for crente, Deus vai corrigir você. Mas não sem com que as pessoas que amam você sofram. E você pode acabar no ventre do peixe. A escolha, a decisão é sua. Você quer experimentar? Você quer pagar para ver? Ou você vai dizer, olha, o que Jonas viveu e deixou de exemplo para mim é suficiente. Eu sei que fugir da presença de Deus não é boa coisa. Vamos orar.